Oi gente, aqui é a Pamela Souza, estamos de volta ao canal Meguruni, que essa é a segunda parte do vídeo da Gwen Spider, a Mulher-Aranha. Nesse vídeo vamos fazer o sapatinho e os braços da Mulher-Aranha. Para o sapato eu gosto de usar esse tom de verde menta, ou verde água e branco. É para simular um pouco o All Star, ele não fica com todos os detalhes, mas te dá a referência. Vamos iniciar com o anel mágico no tom de branco e 6 pontos baixos dentro do anel mágico. O braço da Gwen é inteiramente branco, ela tem um detalhe rosa, mas como é um formato um pouco triangular, eu prefiro fazer esse detalhe pintando. Bom, depois de 6 pontos, você fecha o anel. E agora, a próxima carreira, vamos trabalhar aumento mais ponto baixo. Repetir isso 3 vezes, ficando com um total de 9 pontos ao final da carreira. Bom, depois dessa carreira, essa é a nossa abertura total. Eu sempre uso esse fio para poder marcar, esse fio do início. E vamos trabalhar agora 12 carreiras com os 9 pontos baixos. Essa é o comprimento total do bracinho da Gwen. Faz 2 vezes para os 2 braços. Bom, só uma diferença que vai ter, isso eu faço para poder facilitar a costura. Ao final das 12 carreiras, eu gosto de unir os lados. Eu dobro o bracinho, pego o ponto da carreira de base de um lado e do outro e faço um ponto baixo. Eu fico com um total de 4 pontos baixos. E fica assim. Depois é só fazer a costura no bonequinho. E no caso, como eu uso o fio inicial, eu sempre puxo pra dentro. E fica assim os 2 bracinhos. Bom, então fazendo essa parte da união nos 2 bracinhos, fica assim. Você posiciona bem certinho para costurar, mas antes de fazer a costura, eu vou pintar o detalhe que é necessário no bracinho da Gwen. Eu uso tinta de tecido mesmo, porque não sai, então na hora de fazer a pintura tome cuidado, que mancha. Estou usando esse tom de rosa. Na câmera ficou um tom muito de pêssego, mas é um rosa mais intenso. A Gwen, ela usa um rosa meio neon, então você procura um tom semelhante a isso. Se necessário, você pode fazer misturas para tinta para chegar num tom mais certo. O pincel que eu tô usando não tem a numeração, já saiu a numeração do cabo, mas é um pincel bem pequenininho para detalhes mesmo. Então, vou mostrar agora como é que faz a parte da pintura. Eu faço primeiro as marcações. Ela tem uma faixa reta entre o punho e a parte da manga, né? O punho, a luva dela, no caso, é branco e a parte rosa fica mais pra cima. E ela tem esse formato triangular, então eu sempre faço essa marcação. Faz de um lado e faz do outro, mas com triângulos opostos, para eles se unirem, né? A parte alta de um lado, a parte baixa do outro. Ó, faz as marcações e depois é só unir elas. Uma ideia muito legal é muitos detalhes que a gente no crochê deixaria muito mais difícil a receita, é fazer com a pintura. Ó, depois de pintado fica dessa forma, ele fica com esse formato triangular, só que na hora de fazer a costura, você tem que lembrar de fazer tudo na mesma direção. Bom, agora pro sapatinho, já adiantei o primeiro aqui pra mostrar pra vocês. Como eu disse, tem a referência do All Star, mas eu não coloquei os detalhes nele pra ser uma receita mais simples. Então vamos começar agora com o sapato. Eu começo com 5 correntes. Uma corrente só para ter acesso a essa quinta e coloco um ponto baixo. E eu vou seguir colocando um ponto baixo em cada corrente até o final. Esse é o crochê oval. Bom, nessa última corrente eu vou adicionar mais 2 pontos baixos, porque em cada extremidade da corrente vamos ter 3 pontos baixos.
E ao fazer isso, a gente já faz a curva. A gente vai voltar colocando um ponto baixo em cada corrente. Ao final, aquela primeira corrente vai ter 2 pontos, de um lado e de outro, mas a gente adiciona mais um para ter os 3. Essa é a primeira carreira. Bom, próxima carreira começa com um aumento. Agora vamos fazer 3 pontos baixos, um em cada ponto de carreira de base. Aí chegamos aos 3 pontos baixos que ficaram juntos. Então vamos fazer um aumento em cada um deles, sendo 3 aumentos. Os aumentos sempre vão ficar nas extremidades, isso é o crochê oval mesmo. Repetir os 3 pontos que tem no meio e colocar os aumentos nas extremidades. Agora vamos fazer os 3 pontos baixos e 2 aumentos, que é o que faltava para a gente finalizar a carreira. Segunda carreira terminada. Próxima carreira. Vai ser um ponto mais aumento. Repete agora os 3 pontos baixos, sendo um em cada ponto de carreira de base. E agora, um ponto mais aumento repetido 3 vezes, para aqueles 3 aumentos da carreira anterior. E agora, de novo, os 3 pontos baixos, um em cada ponto de carreira de base. E para finalizar, nos 2 aumentos que a gente fez anterior, um ponto mais aumento repetido 2 vezes. E assim a gente finaliza a carreira. Essa é a última carreira com aumento. Essa é a sola do sapatinho. É sempre essa sola que eu faço em quase todos os meus amigurumis. Pelo menos nessa linha pocket, é sempre esse o formato que eu faço. Bom, agora a gente vai fazer a troca de cor. O branco vai ficar só na parte da frente do sapato. Então, vamos fazer 2 carreiras retas. A primeira pegando a alça de trás, a segunda pegando as 2 alças. Eu vou mostrar como é a primeira carreira, para vocês entenderem. Vamos fazer 6 pontos baixos com o verde água, que é referente àquele nosso primeiro um ponto mais aumento, que é o resultado de 3, mais os 3 retos que a gente sempre caminha, então é 6. Aí na frente, sabe o um ponto mais aumento que a gente pediu 3 vezes? Ele dá um total de 9 pontos. Então vão ser 9 pontos em branco. E agora vão ser os 3 pontos que a gente sempre repete e um ponto mais aumento 2 vezes que a gente usou para fechar a carreira, somando tudo dá 9 pontos. Então, só fazer esses 9 pontos, a gente finaliza a carreira e depois fazer outra exatamente igual, só que pegando as 2 alças. E fica assim. Bom, depois das 2 carreiras, vamos começar a diminuição para dar o formato do sapato. Vamos trabalhar 6 pontos baixos em verde água. Agora faz a troca para o branco. E vamos fazer um ponto mais diminuição repetidos 3 vezes. Voltamos com verde água. E agora vamos fazer 9 pontos baixos, assim finalizando a carreira.
O branco não vamos usar mais. Agora o resto da carreira vai ser todo em verde água. Bom, agora a próxima carreira vai ser a última com diminuição. Vamos trabalhar 4 pontos baixos, 5 diminuições, e 7 pontos baixos para finalizar. Bom, como eu disse, esse é o modelo de sapatinho que eu sempre uso. Quando eu procuro fazer uma sapatilha, por exemplo, eu finalizo nessa carreira. Eu quero, pra Gwen, um tênis. Então, para isso, eu vou fazer uma carreira a mais, uma carreira reta. Assim, eu alcanço o resultado que eu quero no formato de tênis. Se você quiser uma botinha ou algo mais estruturado, você faz mais carreira. Bom, depois disso, é só puxar o fio pra dentro. E eu vou usar pedacinhos de plástico, mais ou menos no formato da sola. Não precisa respeitar exatamente o formato, é bom, um pouquinho menor. Vou colar por dentro, no fundo do sapatinho, pra dar um pouco mais de estrutura. Isso ajuda o bonequinho ficar em pé, sozinho. É só um pedacinho de plástico, eu cortei de tampa mesmo. E com a cola que eu uso, que é silicone frio, eu faço a colagem. Eu coloco só um pinguinho de cola. Ó, só isso. E coloca dentro do sapatinho. E fica assim. Agora, a perninha é redondinha, então essa parte da frente do tênis não alcança, vai ficar murcho. Você pode colar direto o sapatinho no pé. Eu pego o resto de linha, faço uma bolinha e preencho essa parte da frente para ficar com um formato melhor de pé. E eu não gosto do efeito que fica com ele murcho, mas aí é opcional. Ó, como é que fica mais cheinho. Depois disso, coloco cola dentro. Eu não costuro o sapatinho, eu só colo mesmo. E encaixou o personagem. Você coloca o sapatinho e gira pra a cola espalhar mesmo e grudar bem certinho. E coloca bem certinho, bem reto. Eu gosto de virar o personagem de ponta cabeça pra saber se tá na mesma direção bem certinho, porque depois que seca, fica bem ruim pra arrumar essa parte. Ó, fica em pé com essa estrutura. Bom, o tênis é só isso, eu não vou adicionar detalhe. O bracinho já secou a tinta, então é só fazer a costura. Ó, para os olhos, eu vou explicar mais ou menos como eu faço. Eu tenho esse molde porque eu já fiz essa receita antes, mas eu recortei um papel e fui fazendo o molde até ficar no formato que eu gostasse para a cabeça. Um molde é só virar do outro lado que você tem exatamente do mesmo tamanho pro outro lado. Eu uso tecido de lenço umedecido, eu seco ele, lavo para sair o cheirinho, né? E seco. Esse tecido, ele não desfia e ele pigmenta muito bem. Então, pra mim, é o tecido que eu mais gosto para poder fazer colagem amigurumi. Usando o molde, você desenha ele, eu uso caneta comum mesmo, porque pega muito bem nesse tecido. Só que não dá pra pintar com a caneta. Essa caneta comum, ao molhar, solta tinta. Então, mancharia se alguém molhasse o personagem. Eu só faço o risco do molde mesmo. O molde não tem como disponibilizar, como eu disse, eu fico só colocando no personagem do boneco e ajustando.
É esse processo que você precisa fazer, porque de acordo com a linha e com os pontos vai ficar de tamanhos diferentes, então não tem como passar realmente o molde. Bom, depois de ter feito o desenho, eu vou primeiro passar branco. O tecido é branco, mas ele é um pouco translúcido, então não passaria a cor real do resultado realmente que a gente precisaria. Então eu faço a primeira camada em branco e depois é que eu vou fazer a borda em rosa, mas eu só faço o processo da borda depois que o branco secar. Depois de seco fica assim. O risco em caneta ainda é visível dos dois lados. Vamos agora com a tinta de tecido rosa, a mesma que usou no corpinho, pintar a borda. É a mão livre, então faz com cuidado e passe sempre um pouquinho da risca em caneta. Depois a gente vai cortar ele respeitando o risco em caneta, nosso gabarito, que vai ficar visível do outro lado do tecido. Fazendo isso, você faz os dois lados e é só secar. Eu não vou colar nesse vídeo os olhinhos, vai ficar para o próximo vídeo, porque a colagem eu só faço depois da Gwen totalmente pronta. Depois da borda pintada fica assim. Bom, gente, eu vou finalizar aqui o vídeo. Espero que tenham gostado. Clique em gostei, compartilhe o vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.